Ah, eu não oro, não faço prece para pessoas que morreram. Gente de Deus, o momento que mais se precisa é quando a gente parte. Sei lá em que condições a gente vai chegar lá, cada um vai chegar de um jeito, com certeza. Nós não vamos precisar de prece para sair desse tormento todo, gente. Como é que eu não vou rezar, fazer uma prece, uma pessoa que partiu? Nossa, ainda mais se eu sei, se eu conheço a pessoa, se a pessoa estava numa vida terrível aqui, lá na espiritualidade, encontrar um pouco de luz, encontrar os amigos, né, que ele encontre uma paz, um caminho, sabe, que a espiritualidade venha ao encontro dele, ajudá-lo. Como é que eu não vou fazer uma prece para essa pessoa? É nesse momento da partida que nós precisamos muito mais de prece. Então, essa história que eu não faço prece para pessoas que partiram, porque elas vão vir para dentro da minha casa, vão me assustar, vão puxar os meus pés de noite, essas histórias que a gente ouve, bobagem, gente. Eles vão com certeza encontrar paz, encontrar luz e vão receber as nossas preces e vão nos agradecer por isso. Então, pessoal, boa noite. Eu acho que deve ser bom dia, boa tarde, boa noite, porque essa exposição fica gravada, né? Quem quiser assistir, dependendo do dia e horário, então já está. Então, bom dia, boa tarde, boa noite. Mas já para nós, boa noite, né? Sejam todos bem-vindos. E, pessoal, hoje nós vamos falar sobre a prece, como o Nelson falou. Vocês ouviram a prece dele, né? O que vocês acharam? É difícil fazer prece? Até quando a gente diz assim, ai meu Deus, né? A gente está pedindo auxílio para Deus. Ai meu Deus, já está sendo até uma prece. Ai meu Deus, me socorre, né? É uma prece, né? E a prece é um dos capítulos que está aqui no nosso evangelho. Ele é no capítulo 27, tá? Aí depois do capítulo 27, termina no capítulo 28, no nosso evangelho. Aí vem coletânea de preces. Ah, eu não sei fazer prece. Não sabe fazer prece? Tem ali, na coletânea de preces, um monte de preces para tudo que é tipo de situação que a gente passa, e pode até não fazer igual ali, mas ela pode se inspirar naquele trecho ali, né, e fazer a prece direcionada para aquela pessoa que a gente, no momento, está querendo emitir vibrações, né. Mas prece não tem mistério, gente, a prece é uma coisa muito simples. O que é a prece? É conversar com Deus, como a gente estivesse conversando aqui, ó. É uma conversa muito simples, muito clara, muito sincera, né? Isso é uma prece, conversar com Deus, né? Aqui diz assim, então, aqui a prece, né? Ela é assim uma comunhão com Deus. O que é a comunhão com Deus, né? É aquela união da gente, do nosso pensamento com Deus. É aquele momento que a gente une o nosso pensamento com Deus. Porque a gente pode conversar com Deus falando, ah, meu Deus, isso, meu... Ou então, mentalmente, eu posso conversar com Deus mentalmente, né? Então, essa comunhão, essa união que a gente faz das nossas ideias, da nossa fala com Deus. Então, a prece, ela é uma conversa com Deus, né? E também com os nossos amigos espirituais. Porque a prece, gente, quando a gente está fazendo a oração, a gente está atraindo para a gente espíritos de luz, que estão nos ajudando nessa interação com Deus, a gente atrai aqueles espíritos. Então, vocês imaginam como a nossa prece fica fortalecida, porque estão junto de nós, ali, aqueles espíritos nos iluminando, nos ajudando naquele pedido que a gente está fazendo, né, através da nossa ligação com Deus, né. Diz aqui que é através da prece que a espiritualidade maior vem o nosso auxílio, que é aquilo que eu falei. Toda vez que a nossa prece é proferida com fé e com respeito. Não basta só eu chegar e fazer uma prece. Eu tenho que estar com o meu coração, com o meu sentimento mais puro possível, sabe? Porque a nossa energia, aquela nossa vibração vai chegar para Deus assim bem melhor. Porque a gente, não adianta eu fazer uma prece, vou fazer uma prece por fulana, que eu sei que ele está doente, mas eu tô com meu coração cheio de mágoa, de ódio, porque eu briguei com alguém, eu desejei mal para alguém, sabe? Eu não fiz nada de sentimento bom. E como é que eu vou fazer prece para alguém? Só tenho que emitir vibrações amorosas. Como é que eu vou atrair para mim espíritos bons se eu ainda estou com aquele meu sentimento aqui, meu coração ainda endurecido, por um momento que eu passei, pedindo prece para aquele outro ali? Eu tenho que, primeiro, me ajudar, para que eu possa emanar essas boas vibrações, né, pessoal? Diz assim, ó, a oração,
acima de tudo, é sentimento, devendo ser feita sem fingimento e ostentação. Quando eu faço preces, eu não preciso de muitas parafernálias para fazer a prece, eu não preciso me impor assim para fazer a prece, eu não preciso estar vestida de tal maneira para fazer a prece, não é isso. Não é isso que está falando aqui. Deus gosta da prece que brota do fundo do meu coração, que nasce com fé e um fervor, sabe aquela coisa assim, que me dá aquela paz, eu exalo aquela energia boa, é isso que Deus quer de mim, esse sentimento bom, puro. Diz aqui ainda, podemos fazer a nossa prece em qualquer hora ou lugar. Quer dizer então que eu não preciso de um local específico para fazer a prece. O único local específico que deve estar bem é o nosso coração. Esse é o nosso local. Eu não preciso estar entrando, vou fazer uma prece, vou entrar na igreja porque tem que fazer uma prece, preciso fazer uma prece para entrar numa igreja num outro tempo. Não preciso de lugares assim, porque o único lugar que tem que estar em paz é o meu coração. É esse que eu tenho que trabalhar. E vocês viram aqui que falou a palavra oração, né? A prece também é conhecida como oração. Vocês viram a palavra ora e ação. Não adianta só eu orar, ou só eu fazer preces, se eu não ajo. Eu tenho que ter uma ação, eu tenho que ter um movimento, eu tenho que fazer algo em busca daquilo que eu estou pedindo. Eu não posso, por exemplo, estou precisando de um trabalho, eu não posso só ficar aqui sentado ou ir nas casas, né, ou nos templos religiosos, fazer preces, se eu não vou atrás, se eu não faço por merecer aquilo que eu estou pedindo. Então, aqui, né, gente, a gente tem que, oração, a gente tem que ter uma ação, tem que agir, a gente tem que se movimentar em prol daquilo que eu estou pedindo ali naquele momento, né? Porque o poder da prece, ela está no pensamento e não se pretendendo nas palavras. Não é só eu dizer coisas, né, pedindo através da minha fala, pronto, eu tenho que ir atrás daquilo do que eu estou falando, do que eu estou pedindo, né? Se é para mim, eu tenho que fazer algo, né? Com a prece, nós podemos louvar, podemos pedir e podemos agradecer, né, pessoal? Então, diz aqui assim, ó, nós estamos mais pedindo ou nós estamos mais agradecendo ultimamente? Vocês já pararam para analisar como é que vocês estão agindo com relação à prece? Eu estou pedindo mais, eu estou agradecendo mais. Eu acredito, né, que muitos de nós aqui pedem mais ultimamente, né? A gente está passando por uns momentos não são muito fáceis, a gente pede isso, pede aquilo, né? Então, nós devemos ter também cuidado com aquilo que a gente pede. Não é só porque eu estou pedindo que eu vou ser atendido. Aí, se eu não sou atendido, Deus não está me ouvindo. A gente começa a pensar assim, né? Mas não é assim que funciona, gente, né? Quando a gente faz a prece, ela é direcionada a Deus, ela é direcionada a Deus. Se não é atendida naquele momento, é porque aquele momento ainda não está propício para a gente receber aquilo que eu estou pedindo. E vocês já pararam para analisar o que a gente está pedindo? Baseado no que eu estou pedindo, a gente pode até pensar assim, agora que eu estou falando aqui, né? Então é por isso que eu não estou sendo atendido, o que eu estou pedindo, né? A gente tem que saber o que pede para Deus, né? Ultimamente a gente até pode pensar assim, com as chuvas, né, a gente perde tudo. Não, nós podemos pedir coisas materiais até para Deus, né? Não tem nada de errado, é um momento até de dor, sofrimento, mas no momento certo, com certeza, gente, virá. Deus não deixa de nos auxiliar, jamais. Vocês podem acreditar que por momentos difíceis que a gente passa, nós jamais estamos sozinhos, nós jamais estaremos sozinhos. Porém, o momento, quem sabe, ainda não é ainda adequado para tudo aquilo que eu estou pedindo, mas o momento vem, tá? Deus não vai nos deixar abandonados, né? Quando oramos, devemos pedir a Deus o alimento, a saúde, né? O trabalho, a alegria, né? Para o nosso lar, a oportunidade, né, de estudar, coisas assim a gente pode pedir, né? Mas não para pedir dinheiro ou só bens materiais, pois nosso Pai já nos dá tudo o que precisamos para evoluirmos na Terra. A gente não para pensar muitas vezes o que nós já adquirimos, mas como nós somos eternos e insatisfeitos, nós queremos sempre mais, né? Aí tem aquela passagem ali que fala do supérfluo e do necessário, né? O supérfluo e o necessário. Será que eu estou olhando para aquilo que eu tenho como, isso que eu tenho é o meu necessário, está de bom tamanho, né? Claro que Deus também gosta que a gente
posso adquirir conforto, não tem nada de errado, né? Mas o que eu faço com tudo isso, que é o problema, né, pessoal? Então, que nas nossas preces, a gente procure colocar outros tipos de pedidos até. Pedir por aquelas pessoas que estão doentes, por nós que tenhamos força, que tenhamos ânimo, vontade para seguir em frente, né? Para aquela filho, parente, né? Que possa pegar um caminho bom, sair daquele caminho, pegar um caminho melhor, sabe? Assim, pedir coisas assim, sabe? Que envolvam o sentimento, né? E as coisas materiais, né, pessoal? A gente sabe que a gente, vocês correndo atrás, a gente consegue. Mas quando é a parte moral da gente, daquele irmão que está perdido, vamos orar por ele, pedir essas coisas para que ele consiga sair daquela situação. Então, são tipos de preces, de vibrações que a gente pode levar para esse irmão, né? Diz aqui, ó, que Allan Kardec, né, que é o nosso codificador do Espiritismo, né, através de um meticuloso trabalho, né, ele colocou aqui, para quem não sabe, que eu falei antes, né, as orações, para quem diz que não sabe fazer prece, eu já tinha comentado ali, né. Mas o que tem a ver essa prece? Para que serve essa prece? Né? Que benefício tem essa prece? Né? O que é a prece? Lá no nosso livro, no Livro dos Espíritos, tem que abrir com cuidado, que não vai saltar folha aqui. Então, rasgadinho. Diz assim, ó, a questão 658. A prece, ela é agradável a Deus? Porque a gente sabe, a gente pergunta assim, tu faz prece? Não, mas eu não sei fazer prece. Gente, é o que eu falei aqui, a prece é uma conversa com Deus. Né? É o meu pensamento, né? Bons pensamentos atraem bons espíritos, né? Pedir por alguém, né? Vou pedir para aquele irmão sair do... Sabe, palavrinhas curtinhas ali, sabe a prece? Não tem mistério, mas eu não sei fazer prece. Você sabe que na evangelização, a gente tem que fazer tabela de prece para as crianças. Porque cada qual que fazia a prece, deixar só uma faz a prece o ano todo. Sabe? Eles não têm vergonha. Sabe? Eles fazem do coração, eles pedem para umas coisinhas assim do mundinho deles, é a prece. Ai, não, se eu não usar uma palavra bonita, né, um vocabulário rico de palavras assim, não é prece. Eu tenho que fazer uma prece bem comprida assim, porque senão Deus não vai me atender, ele não vai nem saber. As crianças fazem aquela coisinha curta, perdem umas coisinhas do mundo. Deus não está ouvindo a prece da criança, capaz, gente. Ele deve ser a mais ouvida naquele, sabe? É a coisa singela, simples. Como é que a gente vai saber fazer prece? Meu Deus, obrigada pelo dia, tá? Esse tempo aí ruim aí fora, né? A meleca, chuvisco, né? Obrigada pela chuva, pelo chuvisco. Obrigada, Deus, obrigada. Que vai passar, gente. Tá ruim? Mas tá bom. Esse dia tá ruim, mas tá bom. Vai passar isso aí. Então é momentâneo, momentos que a gente vai passar. Não agradecer. A gente só pede, né? Porque a gente não agradece, então pensa que a gente não agradece. Às vezes uma vez eu vi uma historinha que dizia assim, a pessoa abria a janela todo dia, dizia, que dia lindo, obrigada, meu Deus, que dia lindo, obrigada. Um dia abriu, tava aquele torazão na fraga, que não, obrigada, meu Deus, que dia lindo, maravilhoso, agradecer, a gente só tá bom quando tá bom pra gente, né? Aí não adianta, né, gente, a gente vai passar por coisa difícil, tem que encarar tudo que é coisa, bom ou não. A pressa, agradecer, é só isso, né? E as crianças tem que fazer tabela. Aí chega no estudo, fulano faz a prece, não, eu não tô preparado pra prece, não. Mas não tem preparo, gente. Presta conversa com Deus. Deus está sempre conosco. Como é que então que eu não, né? Ele está sempre conosco. Como é que eu não vou poder conversar com Deus, fazer uma prece para Deus, agradecer, né? Então, na questão 658, diz assim, a prece é agradável a Deus? Claro que é agradável, gente. Capaz que não. Então, diz assim, ó, a prece é sempre agradável a Deus quando ela é ditada pelo coração, porque a intenção é tudo para Ele. E a prece do coração é preferível a que se pode ler por bela que seja, e a lês mais com os lábios do que com o pensamento. O que está falando aqui, né? Que ele prefere, Deus, que a gente fala o que a gente está sentindo. Faz a prece para mim, então tu vai fazer a tua prece do que tu está sentindo. Às vezes a gente lê a prece, né? Mas tá mexendo o lábio, não está introjetado naquela ideia da prece ali, sabe? Aquela coisa da prece, tu está sentindo a prece. Então, é só palavras soltas ao vento, não sabe? Aquilo fica vagando, assim. Tem que sentir, para Deus importa, é o sentimento que tu tá tendo naquele momento, que tu tá transmitindo para aquela situação toda. Diz aqui ainda assim para nós, ó, que a prece, assim como o poder dela que emana, não depende da eloquência nem de sua duração. Então, não é assim, daquela entonação que eu dou, que eu estivesse discursando, fazendo um discurso, né? Falando assim, grosso, assim, sabe? E aquela coisa longa, como se fosse... Não.
Não precisamos desse espaço grande e não precisamos dessa informação toda. Teve um tempo, a gente até estuda, né, nos nossos estudos também, que a prece, antigamente, a gente pagava, né? Vocês já ouviram falar que a gente pagava a prece? Eu pagava por uma pessoa, isso um tempo lá atrás, né? Ah, tinha ali os que pagavam ali, né, para fazer a prece. Aí eu olhava, se a tua prece era longa, era tanto. Palavras bonitas, tanto. Aí outra pessoa que ia ler para ti. Tu pagava pelas preces, mas é outra pessoa que ia ler para ti. Então, assim, o serviço já existia lá atrás, terceirizado, se eu vou pensar assim, né? Já existia serviço terceirizado muito tempo lá atrás, né? Ai, faz a prece para mim, a tua prece assim, a tua prece vai ser ouvida, a tua prece é forte, a tua prece... Mas a prece não tem força, a força é do coração, é do teu sentimento. Imagina eu, sou desse tamanho todo, que força que eu vou ter, né? Poder da minha prece, então não vou ter poder nenhum, né, gente? Da criança ao pequenininho na prece, que poder pequenininho tem força. Gente, é o coração, é o sentimento, né? Aquilo que eu coloco, não preciso dizer vários versos, umas 2 linhas, tá de bom tamanho para Deus. Então é isso que está falando aqui, né? E essa eficácia aqui, ó, a oração autêntica, é aquela que agrada a Deus. Então é aquilo que eu estou sentindo, é aquilo que vai agradar a Deus, né? Eu não preciso terceirizar a minha prece. Tem outra coisa assim, né? Ah, mas se Deus sabe o que se passa ali no meu coração naquele momento, sabe tudo, né, de mim, me conhece por dentro, por fora, né? Para que eu preciso fazer prece para Deus ainda? Se Ele sabe tudo que eu preciso, sabe tudo que eu estou sentindo, para que eu tenho que fazer prece ainda para Deus, né? Deus me ajuda. Mas, gente, Deus só vai ajudar a gente se a gente fizer a prece, porque a prece é o pensamento, essa energia vai a Deus, e através daquela energia, daquela vibração, Ele vai mandar de volta para a gente, através de uma intuição, sabe? Vai vir coisas na tua mente, e Ele vai te dar uma direção do que tu tem que fazer. Por isso que nós necessitamos da prece, para Deus nos atender. Não adianta, por isso que eu falei, gente, né? A gente tem que ter uma ação nisso aí, né? A gente não pode só mandar prece, né? Nós temos sim que mandar para ser atendido. E é esse movimento de fazer a prece que Deus vai me atender, porque Ele vai me intuir através do meu, porque Ele vai em bate e volta. Ele vai me intuir de algum pensamento para eu chegar naquela situação que eu estou tentando, né? Estou tentando me ajudar ali, né? Mas a prece, pessoal, ó, ela está, a parte da prece é uma adoração que a gente tem, uma adorar a Deus, louvar a Deus, agradecer a Deus, pedir a Deus. Ela se encontra lá nas leis morais. Quem estuda leis morais aqui já deve ter estudado a lei de adoração, né? Nós precisamos ter essa adoração, esse louvor a Deus, porque é Ele que nos guia, é Ele que nos dá força. Nós não estamos, como eu falei, a gente jamais vai estar sozinho, jamais. Então, assim, ó, Ele vai nos ajudar através da nossa prece. Nós temos que nos ligar com Ele na prece, para Ele nos orientar. Então, nós temos que fazer isso. Essa adoração, o agradecer e o pedir sempre, 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 tá? Diz aqui ainda assim, ó, que tem uma passagem que fala aqui ainda, um bom exemplo, assim, disso que eu estou falando, ó, que entrou 2 pessoas no templo, né? Quem quiser depois ler aqui o capítulo 27, chegou um bem arrogante, que era o fariseu lá, né? Todo potente, todo imponente, né? Fazendo a sua prece, né? Até a minha prece é bonita, né? Ele sabe falar bem. E olha para um outro cantinho, tem um outro lá mais cabisbaixo, humilde, falando ali, né? Com as suas palavrinhas simples. Aí, qual dos dois será que vai ser mais merecedor desse chamado, desse atendimento que Deus vai nos atender, né, naquele momento que eu estou pedindo, né? Porque a prece, gente, também tem uma outra coisa, ela é uma questão de humildade. Nós temos que ser humildes para entender que nós precisamos de Deus. Então é através da prece que eu vou ser ajudado. Então a gente tem essa humildade. Ah, não preciso de Deus para quê, né? Deus não me atende mesmo, Deus não sei. Ele atende. Como eu falei antes, é o momento de cada pessoa para ser atendido. Por quê, né, gente? Vai depender muito de mim também. O que eu estou fazendo? Quais são as minhas atitudes, os meus pensamentos? O que eu estou fazendo na minha vida? Tudo isso conta, né, gente? Meu coração está endurecido, vamos amolecer o coração. Tudo isso facilita a nossa prece, né? Então, assim, ó, é claro que aquele serzinho que estava ali do cantinho humilde, fez um agradecimento para Deus, é lógico. Nem não quer dizer que os dois não sejam atendidos, mas aqui vai ter mais valor
pela humildade que teve de ficar ali e entender, né, que ele é pequenininho perto de Deus, é aquele outro serzinho que estava ali, mais simples, né, mas isso não quer dizer que os dois não serão atendidos, né, pessoal, mas tudo no seu tempo, né. Diz aqui ainda, né, mais ou menos assim, pela prece, obtém o homem o concurso dos bons espíritos, que ocorrem a sustentá-lo em suas boas resoluções e a inspirar-lhes ideias sãs. Então é assim, ó, a gente faz a prece e através do que a gente está pedindo ali, ele vai nos mandar de volta, como eu falei, essa inspiração para que a gente possa, né, chegar naquele objetivo que a gente está querendo, né, pessoal? Diz aqui ainda assim, ó, a prece, ela é uma evocação. Através dela, o homem entra em comunhão pelo pensamento com o ser a quem se dirige. Então, assim, como eu falei, é uma comunhão com Deus. O que é a comunhão? É uma união, né? A união minha dos meus pensamentos com Deus. É essa comunhão aqui, né? O que mais que diz assim? Que a prece, à luz do entendimento espírita, ela não se restringe à mera repetição de palavras, algumas até sem sentido. É que a gente, quando faz a prece, nós temos que sentir aquelas palavras, eu tenho que passar aquele meu sentimento, né? Então, esse sentido que representa mais, né? Então, eu não posso fazer com que a minha prece seja assim uma fórmula. Eu já tenho uma fórmula, essa é a minha prece, não, isso é uma coisa decorada, né? Se eu ainda, assim mesmo, com essa fórmula, eu conseguir sentir e transmitir esse sentimento, é isso que Deus espera de nós. Mas se mesmo assim eu só pegar aquela fórmula e ficar lendo ali aquela fórmula, é da boca para fora. Não tem nada a ver, pessoal, né? Isso não é isso que Deus está esperando de nós, né? Uma maneira correta de orar, né? Não tem uma maneira. É um sentimento. Eu posso orar em qualquer lugar, gente. Eu posso estar na parada do ônibus, eu posso estar orando, né? Vocês podem sentar lá no banco do ônibus fazendo a prece. Não tem local assim. O que tem é uma postura de quê? De respeito com Deus, com as entidades de luz que nos envolvem naquele momento da prece, e o meu sentimento, o meu coração naquele momento que eu faço. Isso aí é uma postura, né, uma maneira da gente orar, né, pedir a Deus, né. Então diz aqui no nosso evangelho, orar em secreto, né. Aí quando a gente lê essa parte ali do evangelho, ainda diz assim, ó, que eu tenho que estar num cantinho, só eu mesmo, ali secreto, ali fazendo minha prece. Não, esse secreto é o nosso coração, é eu comigo mesmo, aqui com o meu sentimento, ligado a Deus. Eu não preciso estar com um monte de gente à minha volta, né? Eu não preciso estar só num cantinho ali sozinho, não. É eu com o meu coração fazendo a prece, me dirigindo a Deus, né? Diz aqui ainda, né? À medida que o ser humano ele vai evoluindo, reconhece a misericórdia e a bondade divina que o cumulam de bênçãos. Com essa compreensão, as suas orações perdem o caráter de petitórios, sendo caracterizados por louvores. Então, assim, petitórios. Então, conforme a gente vai evoluindo, por isso que eu perguntei para vocês, se a gente está mais pedindo, a gente está mais agradecendo, né? Porque aqui diz que conforme a gente vai evoluindo também, a gente vai pedindo menos. A gente para de pedir menos e começa a agradecer mais, né? A gente, no entanto, pelos momentos que a gente está passando, acredito, como eu falei, que nós estamos pedindo sim, né? Pedindo por nós, pelos outros, né? Mas vamos agradecer, claro que vai chegar um momento que a gente vai agradecer muito, né, pessoal? Mas que a gente possa, né, através da nossa evolução, poder ir melhorando, vendo, analisando as coisas e agradecer, agradecer por isso, agradecer por aquilo, né? Vamos agradecer, gente, a gente não está sozinho, né? E diz aqui ainda, né, que quando orardes, não sereis como os hipócritas que gostam de orar, pondo-se de pés nas sinagogas e nas esquinas das ruas largas para se mostrarem aos homens. Como fala aqui, né? A gente não precisa se mostrar. Eu vou vestir a minha roupa aqui, vou sair, né? Falando, fazendo as preces. Nós não precisamos disso. Porque, como eu falei antes ali, nós não precisamos dessa parafernália toda para fazermos preces. Como aquele humildezinho que estava no outro canto do templo, não tinha nada de grandioso, com apenas as palavras sinceras, sentidas que ele fez, né? Então esse é o cantinho, é o nosso coração, né? É importante compreender, né, que a expressão orar em segredo não indica posicionamento físico, como eu falei antes, ou postura, né? Em especial,
física ou mística, fazer coisas, né? Montar altares, não precisamos fazer isso, né? É nós com Deus, o nosso altar aqui é o nosso corpo, né? O nosso tempo aqui, o momento é o nosso coração, e nós vamos emitir essas coisas através do nosso coração. O poder da prece, ele está no pensamento. Não depende de palavras, nem de lugar, nem do momento em que seja feita. Ela pode ser, portanto, né? Orar em toda parte, em qualquer hora, a sós ou em comum. E a influência do lugar e do tempo só se faz sentir nas circunstâncias que favoreçam o recolhimento. Então, o que está falando aqui, ó, que nós temos que nos recolher para esse momento. Eu não preciso me trancar no lugar, me recolher, né? Fazer aquela introspecção minha, agora eu vou conversar com Deus. Fecha os olhos, porque a gente pede, né, fazer a prece, não fechar os olhos, por quê? Porque se a gente fica com os olhos abertos, aqui está cheio de coisa, fica se distraindo, olhando aqui, olhando lá, e aquilo dispersa a gente da nossa concentração. Por isso que a gente pede que fechamos os olhos, então, né? A prece, em comum, tem ação mais poderosa quando todos os que oram se associam de coração ao mesmo pensamento. Então, aqui, ó, quando a gente faz a prece, aqui vem uma pessoa e faz a prece, nós estamos naquele momento, todos nós aqui juntos, numa prece única, né? Todo mundo ali ouvindo aquela prece, mentalizando aquelas palavras, e isso nos fortalece, pessoal. Quanto mais pessoas estiverem orando, né? Pedindo por uma mesma coisa, imagine quantas vibrações de luz são irradiadas de cada um de nós, quantos amigos de luz vêm junto de nós aqui nesse local e começam a intuir a cada um de nós. Começam sem a gente sentir, agir sobre a gente, trazendo coisas de cura até para a gente, através daquele momento que nós estamos aqui unidos num só pensamento, em comunhão, pedindo pela mesma coisa, né? Então, assim, quanto mais pessoas fortalecidas no mesmo pensamento, pedindo, orando a Deus, a gente vai estar recebendo mais energias positivas, né? Todos nós aqui. Mas isso também não tira, né? Quando eu estou no meu cantinho aqui, fazendo a minha prece sozinho, no meu cantinho, no meu coração, tá? É isso que está nos falando aqui, pessoal. Então diz aqui ainda, Jesus também orienta assim, ó, quando, porém, não useis de vãs repetições, como os gentios, pois penso que com palavreado excessivo serão atendidos. Tem palavras que, tem pessoas que, tipo aqui que Jesus nos deu dos gentios, que ficam repetindo, é como se fosse quase assim uma lavagem, né? repetindo aquilo ali, sabe? Também não é por aí. Não são essas palavras repetidas várias vezes, quase que infinitas, né? Que vão também nos ajudar nesse momento da prece, não é isso? Porque a gente, voltando, é o sentimento que importa, pessoal. A oração deve falar ao coração. Lá no livro de Martins Peralva, citado por Emmanuel, assinala a importância dos sentimentos quando em oração. A verdadeira prece deve ser recitada, mas sentida. Não deve ser cômodo processo de movimentação de lábios, emolduração, muitas vezes, né, por belas palavras, mas uma expressão de sentimento vivo, real, a fim de que realizemos legítima comunhão com a espiritualidade maior, né? Então, é o que está falando aqui para nós, né, pessoal? Como já falamos antes, a nossa prece não é de tamanho, quantidade, de força e de poder. Nos diz aqui ainda, ó, que, diz aqui, ó, o que Deus lhe concederá se pedir com confiança é a coragem, a paciência e a resignação. Quando nós orarmos, está falando aqui, não é para a gente pedir só coisas materiais, que a gente já comentou um pouquinho antes. Mas quando nós estivermos fazendo a nossa prece, né? Mas vamos dar um exemplo assim, às vezes eu estou passando por uma situação, aí eu quero sair daquela situação, Deus me livra disso, Deus me ajuda. A gente deve pedir assim, ó, Deus, me dê coragem, me dê forças, me dê ânimo, né? Que eu seja persistente para poder ir em frente, para poder sair dessa situação. Ele não vai chegar aqui, tirar a pessoa e botar ali, ou trazer alguma coisa que eu estou pedindo de lá para cá. Não é assim. O que eu falei antes, a oração, ela é a ação, nós temos que nos movimentarmos, né? Nós temos que se movimentar para poder sair daquela situação. Então aqui Jesus, né, já vem dizendo aqui, ó,
pedir para Deus que nos dê coragem, que Ele nos dê a paciência e a resignação para a gente passar por aquele momento difícil, né? Então é isso que nós temos que pedir naquele momento lá para Deus, né? Diz aqui ainda assim, ó, como é que é feita essa transmissão, né, da nossa prece? Ela é feita só pelo pensamento, gente. É só o pensamento. Eu não preciso fazer gestos, eu não preciso montar altares, não preciso. Se a pessoa ainda, né, não está em condição, não entendeu, se sente até mais segura, se eu botar um altarzinho aqui, um altarzinho ali, tudo bem. Mas a prece, ela é feita do nosso pensamento. É a vibração mental nossa com Deus, né? Diz assim que a prece, ela é uma invocação. Por ela, nós pomos em relação a mental com o ser a quem nos dirigimos. Ela pode ter por objeto um pedido, um agradecimento ou até um louvor, que é um dos objetivos da prece, é louvar, agradecer e pedir a Deus, tá? O Espiritismo, ele nos faz compreender a ação da prece ao explicar a forma de transmissão do pensamento, seja quando o ser a quem oramos atende ao nosso apelo, seja quando o nosso pensamento eleva-se a ele. Para compreender o que ocorre neste caso, é necessário imaginar todos os seres encarnados e desencarnados, mergulhados num fluido universal. Uma palavrinha diferente aqui na prece. Para quem estuda, já ouviu falar do fluido, né? Nós aqui, gente, vocês não estão vendo. Mas voltando, vocês estão vendo o oxigênio? Mas se eu trancar a respiração, tratar se eu não tiver o oxigênio, que eu não estou enxergando, eu morro, né? Assim é a prece, gente. A prece, né, a gente não está enxergando a prece. Eu estou enxergando a prece? Não, eu estou enxergando a prece. Mas nós estamos aqui nesse fluido e está tudo dentro dele. Quem quiser estudar, a gente estuda fluido. Esse fluido todo é como se fosse um oceano, né, uma água, né, um oceano mergulhado. Todos nós estamos dentro desse oceano fluídico. E agora imagina todos nós em prece dentro desse fluido. Olha a energia que se expande, gente. Porque é pensamento, é energia. E a prece é nada mais é que energia. Ah, vejam só, energia, né? Se eu acender a tomada ali, né, ela só vai iluminar aqui, né? Mas a prece, no momento que eu faço a prece, eu tenho uma pessoa, vamos ver assim, agora aqui é noite, lá é dia no Japão, né? Tá amanhecendo, alguma coisa do tipo. Eu posso fazer uma prece para uma pessoa que está lá. Será que a prece vai até lá? Vai, gente, porque nós estamos nesse fluido, o universo está nesse fluido, e é assim que a prece vai. Deus, a espiritualidade que trabalha com a prece, direciona aquele meu pensamento para aquele local. Vejam só o poder da prece, e as pessoas não acreditam na prece. É muito difícil, né? Mas acredita em Deus, está vendo Deus? Aí as pessoas vão dizer assim, eu não acredito, eu não estou vendo, mas eu posso sentir Deus, né? Eu posso ver as coisas à minha volta e dizer, mas é Deus. Mas eu não estou vendo o Deus, eu estou sentindo Deus. Assim é a prece. A gente não vê a prece, mas a prece está ali, é a energia. Então, essa prece, ela se estende no fluido, aquilo vai naquele mar, assim, ó, lá vai. É assim que é o nosso pensamento. Então, vocês estão notando como é poderoso o nosso pensamento? O que vocês estão pensando agora? Vou ter que comprar pão, vou ter que fazer a janta. Vocês estão na prece? Consegue entender isso? Nós temos que estar numa comunhão, gente. Se vocês estão aqui no templo, numa casa espírita, qualquer outro lugar, né, religioso, outros frequentam, nós temos que estar em comunhão. Se eu sair de casa para vir aqui, eu tenho um objetivo. Cada um de vocês teve. Eu estou aqui na casa. Mentalmente, vamos direcionar. Porque se vocês estão nesse mar aqui de fluido, tudo que vocês pensar, mentalizar, aquilo vai, Deus vai encaminhar os espíritos que estão aqui trabalhando em cada um de vocês, vai direcionar o pensamento de vocês, direcionar para onde vocês, cada um aqui está pensando. E na hora da nossa prece, comungar, né, aquela comunhão de pensamento, ficar ouvindo aqui, né, ouvindo, né, isso vai sendo direcionado. Então, essa é a importância do nosso pensamento na prece, gente. Pensamento é vida, é tudo. Eu pensei, acontece.
Por que que acontece? Porque nós estamos nesse mar de fluidos. Acontece. Então, se a gente tiver esse controle aqui do que eu vou pedir para Deus, que pedido que eu vou fazer para Deus, né? Ah, mas ele não vai me atender. No momento, não. Em outro momento, quem sabe, por 1000 motivos, que só Deus sabe de cada um de nós. Mas Deus vai nos atender. Se ele não tirar daqui e botar ali, como eu falei, ele vai dar essa intuição pra gente. Tá? Então, por isso que é muito importante, quando a gente vem na casa, vamos tocar de novo na casa espírita, que a gente mentalize coisas boas. Com certeza nós vamos sair daqui melhores, vamos estar levando vibrações distantes daqueles que ficaram lá na nossa casa, eles vão estar recebendo. Mas nós temos que estar unidos, em comunhão, no pensamento só com Deus, tá? Diz aqui ainda, ó, pela prece, oração, pela prece o homem atrai o concurso dos bons espíritos, que o vem sustentar nas suas boas resoluções e inspirar-lhe bons pensamentos, tá? Diz aqui ainda, ele adquire assim a força moral necessária para vencer as dificuldades e voltar ao caminho reto, quando dele se afastou. O que está falando também aqui pela prece, né? Que no momento que a gente faz a prece, olha só o que acontece com a gente. Vamos supor, né? Ninguém aqui é perfeito, né? A gente está aqui nesse mundo por algum motivo. Mas vamos supor, né, que tem uma pessoa que está assim passando por uma situação e ela quer assim, ela não está muito no caminho certo, passando uma situação, ela está meio pegando a porta larga, sabe aquelas coisas assim? Aí a gente, ela vem aqui, vamos supor que ela vem aqui. Aí através da prece aqui, que a gente está fazendo, os espíritos que estão aqui começam a intuir na mente da pessoa coisas boas. E essa pessoa, gente, vai começar a sentir aquilo ali e o caminho dela ela vai vendo, ela vai tendo uma intuição, uma inspiração, ela vai conseguir sair daquele caminho. Você acredita nisso? Pode, com a prece. Às vezes, assim, trouxe alguém aqui hoje que, ele está passando por umas coisas assim, tá meio errado na vida. A pessoa vem, se acredita ou não, né? Mas Deus sabe o que passa no coração. A gente começa a fazer as preces, que tem irmãos de tudo, né? Os amigos de luz aqui nos ajudando. E esses amigos começam a ajudar aquele irmão que está ali, sem ele perceber. Né? Intuindo coisas boas na mente dele, ele vai começando a ter ideias boas. Aí a moral dele, pessoal, vai mudando sem ele sentir aquilo ali. Você consegue entender o poder? Dá para até nessas pessoas que de repente nem estão muito aí, que a gente diz, né? Mas vem aqui alguém, vamos lá hoje, vamos ver uma prece, uma palestra, vamos lá ver. A pessoa vem, aí a pessoa começa a sentir umas coisinhas diferentes, sabe? Aos pouquinhos ela vai mudando o pensamento, a conduta moral vai melhorando, sabe? Isso é a prece, são os irmãos que alguns podem ver, outros não, eu não vejo nada, né? Só sei que eu estou vivo, que eu estou respirando, aquela coisa do oxigênio que eu falei, né? Mas é assim. A gente é intuído por esses amigos de luz, no momento que a gente faz preces, gente, todo mundo aqui falando, mentalizando coisa boa, e esses irmãos muitas vezes que estão, né, e vai acompanhando vocês, até, gente, outra coisa, os desencarnados, que cada um de vocês trouxe. Sabia disso? A gente, quando vem aqui, traz um monte de irmãos, eles também aqui se beneficiam desse momento da nossa prece, e os irmãos que estão aqui vão intuindo coisas boas na mente deles, e eles, na espiritualidade, também começam a tornar outros caminhos. Vão se iluminando, se enchendo de luz, tá, pessoal? Então, assim, ó, quando a gente fizer a prece, né, pessoal, voltando, a gente procure pensar o que eu vou pedir, né? Vou pedir mais ou vou agradecer mais? Vamos louvar a Deus, e a gente vê a natureza toda à nossa volta e dizer, meu Deus, que beleza, tu é fantástico, tu é maravilhoso, sabe essa coisa assim, sabe essas coisas? Então, isso é a prece, são os três momentos que a gente pode mentalizar, né, fazer a nossa prece. Diz aqui também, né, pessoal, que esqueci de dizer aqui que tem mais uma questãozinha que eu já tinha marquei ali, estava me passando. É na questão 659 também, que ela nos fala aqui assim, ó, 600, uma marquei, vamos ver. 659, diz assim, ó, a prece torna o homem melhor. O que eu falei ainda há pouco? Eu não vou nem ler a pergunta, a resposta. Torna-nos melhor, porque eles vão nos intuindo, faz com que a gente moralmente vá se modificando através dessas intuições. E também diz assim, ó, pode-se orar utilmente por outrem? Tem gente que não ora pelos outros, né, porque acha que não vai funcionar. Funciona, gente. O que eu falei para você? Se tiver alguém lá no Japão, vai receber a minha prece. Eu não oro, não faço prece para pessoas que morreram.
Gente de Deus, o momento que mais se precisa é quando a gente parte. Porque nós vamos chegar atormentados do outro lado, perdidos. Sei lá em que condições a gente vai chegar lá, cada um vai chegar de um jeito, com certeza. Mas com certeza a gente não vai chegar muito bem, não. Com certeza não. Vamos chegar bem atormentadinhos. Nós não vamos precisar de prece para sair desse tormento todo, gente. Como é que eu não vou rezar? Fazer uma prece, uma pessoa que partiu? Nossa, ainda mais se eu sei, se eu conheço a pessoa, se a pessoa estava numa vida terrível aqui, como é que eu não vou fazer prece por uma pessoa dessas? Lá na espiritualidade, encontrar um pouco de luz, encontrar os amigos, né, que ele encontre uma paz, um caminho, sabe, que a espiritualidade veio ao encontro dele, ajudá-lo, como é que eu não vou fazer uma prece com essa pessoa? É nesse momento da partida que nós precisamos muito mais de prece. Então, essa história que eu não faço prece para pessoas que partiram, porque elas vão vir para dentro da minha casa, vão me assustar, vão puxar os meus pés de noite, essa história que a gente ouve, bobagem, gente. Eles vão com certeza encontrar paz, encontrar luz, e vão receber as nossas preces, e vão nos agradecer por isso. Porque, de repente, né, já se sabe quem é que lembrou deles, né? Às vezes um estranho, um amigo, não é nem um parente. Olha o agradecimento dele. Aquela pessoa nem era tanto do meu convívio, e ela está lá recebendo a prece. Vocês conseguem entender isso, a importância? Então vamos fazer a prece, sim, vamos pedir coisas boas. Está terminando, pastor, nessa hora, meu Deus. Eu tenho um agradecimento aqui, né? Uma prece, que é Agradeço o Senhor de Maria Dolores. Está lá no livro Antologia da Espiritualidade, né? Que é do Francisco Cândido Xavier, né? Diz assim: agradeço, Senhor, quando me dizes não. As súplicas indébitas que faço através da oração. Muitas daquelas dádivas que peço, estimo a concessão, posso prazer. Em meu caso, talvez fossem espinhos, na senda que me destes a percorrer. De outras vezes imploro-te favores, entre lamentações, choro e barulho. Mero capricho, simples algazarra, que me escapam do orgulho. Existem privilégios que desejo, reclamando-te o sim, que, se me floresce na existência, seriam desvantagens contra mim. Em muitas circunstâncias rogo afeto, sem achar companhia em qualquer parte, quando me dás a solidão por guia, que me inspire a buscar-te. Ensina-me que estou no lugar certo, que a ninguém me ligaste de improviso, e que desfruto agora o melhor tempo de melhorar-me em tudo o que preciso. Não me escutes as exigências loucas, fazem-me perceber que alcançarei além do necessário se cumprir o meu dever. Agradeço-te, meu Deus, quando me dizes não com teu amor, e sempre que te rogue o teu não, não me atenda, Senhor. É essa a nossa oração. Que todos fiquem em paz, que façam suas preces à noite, durante o dia, e não se esqueça que nós não estamos sozinhos, que Deus está sempre conosco e os amigos de luz, através dos nossos bons pensamentos. Muito obrigada.